Júlio César, imperador de Roma. Não sou rei, sou César. Por mais de 2000 anos, o nome César tem sido um sinônimo de poder e grandeza. Reis e imperadores, invejosos de suas conquistas, adotaram sua imagem, batizando a si mesmos de César, Kaiser ou Czar. Mas para alguns romanos, ele era um insolente. Um tirano cujas ambições destruiriam a República Romana e abririam as portas para o domínio dos imperadores. Não saber sobre o que aconteceu antes de teu nascimento é permanecer criança para sempre. Cícero. Durante o auge do verão romano do ano 100 a.C., uma jovem nobre chamada Aurélia deu à luz. Era sua primeira criança, um menino. A família e os amigos trouxeram presentes e o garoto recebeu o nome de Caio, seguido pelo nome do clã, Júlio, e o nome da família, César. Como uma criança nobre, cresceu rodeado de riquezas. Sob os olhos cuidadosos do pai, fingia ser um grande general enquanto conduzia uma carroça puxada por uma cabra. Roma era governada por estas famílias de aristocratas. E o jovem César foi criado para seguir os passos do pai. Aos 7 ou 8 anos de idade, Júlio César tinha uma vida difícil e uma mãe severa. Júlio César era punido fisicamente por todos seus erros. Ele foi moldado através dos castigos para se tornar um grande. César foi educado para que seu objetivo na vida se tornasse almejar as mais altas ambições políticas e honrar o nome da sua família. Esta educação privilegiada deu a César um sentido de orgulho pelo passado romano. Sua lendária fundação no leito do rio Tibre em 753 a.C., os reis que foram derrubados para criar a República, as cidades italianas que foram conquistadas uma a uma, e como nos 2 séculos antes do nascimento de César, os exércitos romanos conquistaram o norte da África, a Grécia, o sul da Gália e a Espanha. O treinamento físico era tão importante quanto a educação. Após as lições, Caio e seus amigos partiam rumo ao campo aberto, fora da cidade. Lá, ele desenvolveu as habilidades que um dia utilizaria nas batalhas. Aos 15 anos de idade, César começou sua vida política. Vestindo a toga, a distinta vestimenta do cidadão romano, acompanhava seu pai ao Fórum, o coração de Roma e do Império.
Como república, Roma tinha conquistado o Mediterrâneo. A riqueza era farta, mas sua própria expansão causava instabilidade política. Roma possuía um sistema aristocrático, no qual seus membros competiam uns contra os outros por cargos políticos eleitos pelo voto público. Competindo uns com os outros, e eleitores voláteis levaram a várias intervenções do exército no final do último século a.C., com o objetivo de resolver as diferenças de opiniões políticas. O resultado disso foram as guerras civis entre os diferentes grupos políticos. O pai de César era senador, um dos oficiais que dominava Roma. Mas por trás das portas do Senado, sua carreira fracassava. César pertencia a uma família da mais alta sociedade, mas que parecia ter perdido um pouco do seu prestígio. Apesar de pertencer à elite da sociedade política, César estava sempre precisando de dinheiro. Isso deve ter sido parte da sua motivação quando, mais adiante em sua carreira, restaurou o nome da família e se posicionou no centro de tudo. César pertencia a uma família que almejava o poder, mas ao mesmo tempo vivia numa época de guerras civis. Eu acredito que o fato de César ter crescido neste contexto foi de uma importância fundamental. Sua família não estava bem. Portanto, ele deve ter sentido uma combinação de grandes expectativas de sucesso com uma terrível frustração. César tinha 15 anos de idade quando seu pai morreu. E ele se tornou o chefe da família. O pai de César morreu quando ele ainda era relativamente novo, e isso deixou César sozinho. Ele teve que trabalhar muito duro para continuar desenvolvendo sua carreira política, e tenho certeza que isso aumentou ainda mais sua ambição. Aos 16 anos, César se casou com a filha de uma família de grande poder político. Mas antes que pudesse se aproveitar das novas relações, Roma entrou em guerra civil mais uma vez. Era uma época de perigo. As riquezas de César foram confiscadas e sua vida ficou ameaçada pelo grupo que havia tomado o poder. César fugiu de Roma e se tornou um oficial do exército. Ganhava tempo com a certeza de que voltaria. Eu prefiro ser o primeiro homem de uma vila de bárbaros do que o segundo em Roma. César. César passou 4 anos lutando na campanha da Ásia Menor, recebendo condecorações por sua bravura. A situação política em Roma tinha mudado, e o jovem que partiu para a guerra voltou como um homem pronto para uma campanha nova e bem diferente. Ele prestava muita atenção à sua aparência pessoal. Sempre fazia barba, era sensível à sua prematura perda de cabelo e, apesar de sofrer de epilepsia, sua capacidade física era fenomenal. Plutarco. Forte e com os olhos escuros e vivos, ele não somente cortava cuidadosamente o cabelo, como removia o cabelo do corpo com o uso de pinças. Suetônio. A arte de falar em público era vital para um jovem que pretendia ser político. Portanto, César viajou rumo ao leste, até a ilha de Rhodes, para estudar com um grande orador grego. Durante a viagem, ele foi capturado por piratas e mantido como refém em uma ilha. Quando os piratas exigiram um resgate de 20 talentos, César começou a rir. "Vocês não sabem quem eu sou?" ele disse. E ofereceu pagar 50. Plutarco.
Enquanto seus amigos se apressavam para conseguir o dinheiro do resgate, César se instalou com seus sequestradores. Quando ele queria dormir, ele mandava que eles se calassem. Ele também leu suas poesias para eles, e se eles não admirassem seu trabalho, ele os chamava de selvagens ignorantes. E entre gargalhadas, ameaçava enforcar a todos. Plutarco. Os piratas ignoraram suas ameaças. E assim que o resgate foi pago, o libertaram. Mas César tinha outros planos. Perseguiu e capturou os piratas e ordenou que fossem crucificados. Como os admirava, acelerou suas mortes, cortando-lhes as gargantas. A República era um sistema complexo que criou um equilíbrio de poder entre o exército e a aristocracia. Mas também era um sistema incrivelmente inteligente que criava um equilíbrio de poder entre os próprios aristocratas de duas maneiras. Toda posse de poder era curta e toda posse de poder era dividida. Desta forma, nenhum aristocrata poderia conquistar muito poder. Todos os anos, 2 senadores eram eleitos para governar Roma juntos como cônsules. O conselho era o maior posto da República e era aberto somente àqueles com mais de 42 anos de idade. César sabia que tinha uma longa espera pela frente. Aos 30 anos, deu mais um passo em sua carreira política, conquistando um posto administrativo em uma das províncias ibéricas de Roma. Foi lá que César viu uma estátua de Alexandre o Grande. Ficou impressionado que, com somente 31 anos de idade, Alexandre tinha conquistado grande parte do mundo. E César ainda lidava com causas e petições. César se sentiu tão frustrado que chorou. Um ano depois, retornou a Roma. Seu posto na Ibéria garantiu-lhe automaticamente sua entrada no Senado. Como senador, podia orgulhosamente ter uma faixa de cor púrpura, extraída de caracóis marinhos, em sua túnica. Púrpura era a mais cara e a mais desejada das cores. A morte de sua primeira mulher permitiu que se casasse novamente. Sua nova esposa, Pompeia, lhe trouxe uma nova aliança com parte do Senado e uma grande fortuna, essencial para aqueles com ambição. Mas César não era aceito pela elite. Com uma estratégia corajosa, voltou-se e se promoveu entre a pobreza urbana de Roma. A vida dos pobres era terrível, suja e curta. As ruas eram superhabitadas. Roma tinha crescido muito rápido e as casas tinham sido construídas umas em cima das outras e as pessoas viviam em pequenos recintos. Não havia como curar as doenças. Algumas casas tinham ligação com esgoto, mas muitas não. E as pessoas simplesmente jogavam suas fezes pela janela. Então as ruas eram sujas e cheias de pestes e doenças, e o cheiro devia ser insuportável. Os aristocratas romanos passavam pelas ruas cobrindo seus narizes com rosas. Como forasteiro, Júlio César fez o que qualquer bom político faria. Criou outra base para seu poder. Ele ignorou a aristocracia e foi às regiões pobres, disposto a fazer o que poucos aristocratas fariam, andar pelas ruas, cumprimentando a população. Ele provou que estava pronto para servir e agradar a todos, até os mais pobres. Ele não se importava com sofrimento temporário. Cássio. Com seus esforços, colheu uma recompensa: a responsabilidade pela diversão de Roma. César gastou uma grande quantidade de dinheiro emprestado para realizar os jogos mais extravagantes jamais vistos.
As arenas foram enchidas com água para a reconstrução de batalhas navais. Uma grande quantidade de animais selvagens foi importada do norte da África. 320 gladiadores vestidos de prata lutaram até a morte para a diversão do público. César foi o que podemos chamar de um político popular. Ele não tinha muito apoio no Senado, então se voltou para o povo. Roma estava, de certa forma, repleta de pessoas dispostas a aceitar subornos e seguir o político que lhes prometesse e que lhes oferecesse os melhores negócios. Ele gastava grandes quantias e acreditava que estava comprando uma fama temporária a um alto custo. Plutarco. As dívidas cresciam rapidamente. Se seus empreendimentos políticos falhassem, poderia ser condenado ao exílio ou até mesmo à morte. Mas ignorou os riscos e prosseguiu com seus planos extravagantes. Dizem que César pagou preços tão altos por bons escravos que se sentiu envergonhado e proibiu que os pagamentos fossem registrados em suas contas. Suetônio. Dias e noites passavam enquanto acordos eram feitos na privacidade do lar de César. Os cidadãos comuns gostavam dele pela forma amigável com que lidava com as pessoas. E também por suas festas e seu entretenimento e pelo esplendor de seu estilo de vida. Tudo isso fez com que se tornasse cada vez mais importante. Plutarco. Homens de todas as classes sucumbiam ao seu charme. E suas mulheres também. Todos concordavam que ele adorava o prazer. Gastava dinheiro demais para satisfazer suas paixões e seduzia muitas mulheres de qualidade. Suetônio. De noite, Júlio César era um cidadão da sociedade romana, graças a seus sensacionais jantares e à conquista de mulheres. De dia, ele era outro tipo de homem. Era forte, um mafioso. César montou uma complexa rede de apoio. Aos 36 anos, testou sua popularidade com o público, candidatando-se ao cargo de sacerdote supremo de Roma. César apostou na sua eleição. Ao sair de casa no dia da contagem dos votos, disse a sua mãe que até o anoitecer seria ou um sacerdote ou um mendigo. Para que alguém como César crescesse politicamente, foram necessários grandes empréstimos de dinheiro. Através das doações que receberia com este novo cargo, ele poderia pagar suas dívidas. Portanto, se não fosse eleito, realmente teria muitos problemas. Mas César venceu. Como sacerdote supremo, ganhou ainda mais prestígio, fundos e uma residência oficial cercada de muros altos ao lado do fórum. César ainda desejava se tornar cônsul e iniciou uma aliança política com os 2 romanos que podiam ajudá-lo. Um deles era Crasso, um aristocrata de vastas riquezas. O outro era Pompeu, o maior general romano que tinha acabado de conquistar a Síria, a Palestina e parte do Oriente. Os 3 formaram um triunvirato. Para garantir sua aliança, César providenciou o casamento de sua filha mais nova com Pompeu. Pompeu e Crasso eram ambos extremamente ricos e poderosos. Crasso era simplesmente rico. Mas Pompeu acabara de retornar do Oriente. Ele era uma figura central da elite romana e, a esta altura, provavelmente a pessoa mais importante de Roma. Eles precisavam de César, porque César era perigoso. Em 59 a.C., a riqueza de Crasso e os soldados de Pompeu possibilitaram que César se tornasse cônsul. O novo cônsul se negava a dividir o poder.
Imediatamente, começou a intimidar seu co-cônsul. Ordenou-lhe que atirassem estrume, que o atacassem e que o forçassem a ficar em casa. O Senado estava horrorizado e César ignorou todas as leis precedentes, introduzindo novas. Havia boatos de que ele havia substituído algumas das barras de ouro do tesouro por cópias de bronze. Os que se opunham a ele enfrentavam a reação violenta daqueles que o apoiavam. O senador Cícero definiu o medo da aristocracia. A monstruosidade da natureza de César se esconde por trás de sua aparência amigável. Ninguém sabe o que fazer. Se resistirmos, provavelmente haverá sangue. Quando César se tornou cônsul, ele deixou de lado todo e qualquer tipo de tradição e formalidade ao lidar com seus colegas políticos. Os senadores acharam isso inconcebível e César se tornou violento. Ele tinha soldados andando pelas ruas de Roma e batendo nas pessoas como se a lei não existisse. Roma parecia estar perdida. Era o início de uma era de caos e desespero. A política era um empreendimento competitivo e violento, no qual as chances de falir ou de ser assassinado aumentavam pelo simples fato de você ser um político. César era competitivo. Ele era mais feroz e mais ambicioso que a maioria das pessoas de sua época. E ele venceu. Ele venceu esmagando a sua oposição. Ele venceu. Quando noto quão cuidadosamente ele penteia o cabelo e quando o assisto repartindo os fios com os dedos, não consigo imaginar que esse mesmo homem seja capaz de um crime tão grande quanto a destruição da República Romana. Cícero. O medo da destruição da República não era sem fundamentos. César levou o Império Romano além dos limites do mundo habitado. Plutarco. À medida que seu polêmico ano como cônsul chegava ao fim, César se preparava para dirigir o governo de uma grande província. Seus inimigos no Senado tentaram fazer com que se tornasse supervisor das florestas italianas. Mas César tinha o apoio suficiente para recusar estes insultos. Ele foi eleito governador da Narbonésia e da Gália Cisalpina. Depois, também assumiu o governo da Gália Transalpina. Como comandante das legiões de suas províncias, ele estabeleceu uma enorme e poderosa base. Ele tinha muito pouco dinheiro e estava disposto a fazer o que fosse necessário para obter um exército que apoiasse sua carreira política e que o ajudasse a obter um triunfo para aumentar ainda mais a sua fama. Era tudo em função de construir a imagem de César. Ficou bem claro que tudo que César queria era uma guerra. César não esperou muito. Na primavera de 58 a.C., interceptou